Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com um problemazinho de conexão, internet, mas tá tudo ok. Agora já estamos prontos. É um prazer muito grande. Oi, Bianca. Seja bem-vinda. Estamos aqui com a nossa nona jornada quântica 520. Hoje nós estamos com a teoria dos espelhos, né? E estamos aqui aguardando a entrada da Bianca, tá? Ok, Bianca? Você pode solicitar a entrada, Bianca. É muito bom estar com vocês novamente nessa nossa jornada, dando continuidade ao nosso trabalho do jeito quântico de ser feliz, de evoluir e ser feliz, do professor Clayton Alves, tá? Nós estamos hoje dando continuidade ao nosso trabalho, né? O nosso bate-papo. Estamos aqui aguardando a Bianca, tá? É uma satisfação muito grande de estar aqui com vocês e vamos conversar aqui sobre a lei de causa e efeito. Dentro da lei de causa e efeito, toda causa tem um efeito. E temos a lei do reflexo. E é sobre essa lei, a teoria do espelho, que nós vamos estar falando hoje. Seja bem-vinda, Bianca. Bianca, não estou conseguindo te ver. Você pode solicitar a sua entrada, Bianca? Estamos aguardando a nossa parceira. Olá, tudo bem? Oi! Teve um erro aqui de conexão, Bianca. Tava difícil de conseguir conectar. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? Eu observei que você já estava falando sobre a jornada quântica. Eu não vi se você apresentou o livro, apresentou? Falei da nossa sequência, né? Que nós estamos trabalhando. Isso, seguindo o livro do nosso querido professor Clayton Alves, né? Que ele é mestre em física. E hoje nós vamos falar sobre a teoria dos espelhos. O que essa teoria ela nos ensina? Ela nos ensina que tudo que vivenciamos, tudo, principalmente os nossos relacionamentos, nada mais é que um espelho daquilo que eu preciso melhorar, me curar. Imaginemos que o universo, a matriz divina, ela responde exatamente o que estou vibrando, ou seja, como por exemplo, se estou vibrando no medo e que algo aconteça, aquilo provavelmente vai acontecer. Se eu continuar emanando este sentimento, é como aquela pessoa que diz, eu não quero ficar doente. A nossa mente subconsciente não identifica a palavra não. Então, o que acontece? Ela vai focar na doença, porque a comunicação com a nossa mente subconsciente se dá através da vibração. Por isso a importância da gente observar o que a gente está sentindo e emanando, né? Qual que é a nossa frequência, se ela é positiva, se ela é negativa, qual a emoção que a gente está vivenciando. Antes de continuar, quero aí agradecer a presença, a Regina, a Regilene, todas as pessoas, sejam todas bem-vindas. Não está dando para visualizar o nome de todos, mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês, tá? O que diz a teoria dos espelhos? Antes de começar a falar sobre essa teoria, eu quero contar uma historinha
que é um conto japonês, que existia uma tribo, né? E onde as pessoas não conheciam o espelho. E existia uma moça, né, chamada de moça positiva, muito bonita, que estava passeando pela floresta e ela chegou numa casa, no meio da floresta, sozinha. Ela entrou nessa casa, muito curiosa, e ela viu que nessa casa tinha outra moça. Ela começou a sorrir para a moça e essa casa era toda de espelho. Ela sorria e a moça sorria para ela. Ela ficava alegre, ela dançava, ela girava e todas as moças sorriam para ela. Entendeu? Quanto mais ela sorria, mais as moças sorriam e ela ficava muito feliz, olhava para todo lado e muito feliz de estar vendo todas as moças sorrindo para ela. Ela saiu de lá tão alegre, correndo para a tribo, e foi contar para as pessoas o que ela viu, né? Quantas moças bonitas. Aí lá na tribo tinha uma moça que era uma moça super negativa. Aquele mau humor em figura, sabe? Sempre de mal com a vida. E quando ela contou do espelho, da imagem que ela viu das moças, ela falou, eu quero ver, isso é mentira, isso não existe, eu também quero ver essa moça alegre, eu quero ver essa moça sorrindo. E partiu para lá. Ela entrando na casa, quando ela olhou, uma moça de cara feia para ela, sabe? Ela virou outra moça com uma cara mais feia ainda. Aí ela ficou grilada e ficou fazendo careta, e as moças, todo mundo fazendo careta para ela. Cada imagem que ela via, de um rosto mais feio, uma expressão mais de maldade, de chateação, e ela gritava, ficava com raiva, falava assim, não tenho medo de cara feia, para com isso, por que vocês estão fazendo isso comigo? Né? Me falaram que aqui tinha era moça alegre, moça bonita, e saiu correndo. Né? Aí, chegando na tribo, elas foram procurar o sábio. Aí ele disse, olha, vocês hoje se depararam com o espelho. E o espelho, ele reflete a sua imagem. Ele reflete o que você passa para ele. Então, você vai ver no espelho aquilo que você projeta. Então, isso é assim também na nossa vida, né? Então, o espelho reflete a nossa imagem, né? Porque a vida nos dá aquilo que nós damos primeiro. Então, é essa teoria que eu queria falar para vocês, né? Dentro dessa proposta da gente estar conversando sobre isso. E antes de começar os 4 passos, com que eu acho que é Bianca. Uhum. Então, por isso que é muito importante a gente observar o quê? Porque os nossos pensamentos e as nossas emoções, segundo a física quântica, eles são energia pura. E eles são, além da energia, eles emitem uma frequência vibracional. Essa frequência vibracional é a comunicação com o universo, com a matriz divina, né? Que o Greg Braden vem explicar para a gente. O que acontece? O universo e a matriz divina, ele é um campo energético que a comunicação entre eles se dá através dessa frequência, dessa vibração. Então, tudo aquilo que eu emanar vai voltar para mim, porque vai refletir, bater no espelho e voltar para mim. Seja, né, como a Matilde explicou, pensamento positivo ou negativo. Então, a gente tem que ser observador consciente o tempo todinho, vigiar realmente o que a gente pensa e sente. Então, o que a gente tem que fazer também? Nós temos que ficar atentos aos sinais que aparecem às pessoas que chegam para falar conosco sobre determinados assuntos, né? Porque essas pessoas, às vezes, elas estão na mesma frequência energética, na mesma ressonância, e o seu campo energético, ele tem uma sintonia magnética com aquela pessoa. Vocês estão vendo, por isso que existe até aquela lei, né? De que semelhante atrai semelhante. Normalmente as pessoas vêm
para nos curar de algo que precisa ser olhado em nós e nós não observamos. Às vezes, o seu sabotador crítico olha para a pessoa e fala assim, nossa, essa pessoa tem esse defeito, tem aquele defeito, e você só fica apontando o defeito dela, mas você não consegue olhar para você mesmo e observar que aquilo que você está apontando nela é um reflexo que está dentro do seu interior, do que você está pensando, do que você está emanando. E nós, gente, nós estamos todos conectados. Nós emanamos, né? Nós emanamos de uma mesma fonte, de um mesmo local. Ou seja, aquelas falas de que somos todos um, ela é verdadeira. Somos todos um, estamos todos conectados. Não é verdade, Matilde? Com certeza, Bianca. E essa lei, a lei de causa e efeito, a lei do reflexo, ela nos aponta 4 passos que nós temos que estar observando, né, perante essa lei. E o primeiro passo é assumir a responsabilidade daquilo que eu atraio para mim, igual você colocou, né, Bianca? Então, muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que a gente chama de pessoas tóxicas. Eu não gosto de usar esse termo porque eu acho que não existe pessoas que é uma pessoa tóxica. Ela pode estar vivendo um momento de dificuldade na vida dela, atravessando, ela está em um estado de tóxica. Mas é claro que existe pessoas que ficam negativas a vida toda, passam o tempo todo sendo pessoas que têm dificuldade de conviver com outras pessoas por serem negativas, né? Que nós chamamos de pessoas tóxicas. Não só as pessoas negativas, mas também as pessoas que de uma forma ou de outra, nos fazem mal, né? A própria presença da pessoa, às vezes, nos causa desconforto, nos causa... Então, o que é que eu tenho que fazer? Assumir a responsabilidade, né? Por que eu atraí essa pessoa para mim? Muitas vezes são questões que a gente precisa de resolver, mas o que nós temos que fazer? Estar atento. Estar atento. Por que eu estou atraindo pessoa desse jeito? Isso é muito comum, gente, é muito comum. Às vezes no trabalho, a gente não dá bem com uma determinada pessoa e fala assim, não, eu só quero mudar de departamento, não aguento mais ficar aqui. Aí você vai para o outro departamento, o que acontece? Você vai deparar com uma pessoa, talvez até 2, 3 vezes pior do que aquela que você estava no seu conceito, né? Por quê? Porque eu não quero conviver com essas pessoas. Então não adianta eu pensar assim, eu não quero, porque quando eu faço assim, o meu sentimento maior não é emoção. Então, o que atrai? É isso que atrai essa pessoa. E isso acontece nos relacionamentos, né? Muitas vezes a gente traz na nossa vida relacionamento com os pais que são conturbados, que a gente não aprova, e aí você fica assim, nossa senhora, minha vontade de casar logo e sair fora desse espaço, né? O que você acontece? O que acontece? Você vai atrair um companheiro que tenha aquela mesma situação. Então, por que eu tenho que assumir a responsabilidade? Porque eu tenho que pensar o que eu preciso perceber em mim que está atraindo essa pessoa, que está atraindo pessoas dessa forma, né? Então é isso que a gente chama de assumir a responsabilidade pelo ponto de atração, né? Isso porque, como nós falamos, todo efeito tem a sua causa, né? É verdade. E toda causa tem o seu efeito. É verdade, Matilde. Eu acredito assim, eu sou da mesma opinião que você na questão de não denominar as pessoas como tóxicas. Por quê? Na verdade, elas estão adoecidas e nós as atraímos porque também estamos adoecidos. E essa pessoa, na verdade, ela vem para nos curar, porque ela nos mostra, ela é como se fosse o nosso espelho, realmente, né? Literalmente falando, a pessoa é como se fosse o nosso espelho, como se estivéssemos diante de um espelho, nos vendo, e aquilo que mais nos incomoda nela é aquilo que precisa ser curado em mim. Então é um processo de quê?
uma jornada no autoconhecimento, onde eu vou me conhecer e verificar onde eu preciso melhorar, e também uma busca da reforma íntima. Quando eu faço essa reforma íntima dentro de mim, eu começo a parar as minhas arestas, eu percebo, né? Então, essa pessoa, você tem que observar o seguinte, analisar. Essa pessoa não foi de todo mal na sua vida, né? Na minha vida, alguém que passou, que era denominada tóxica. Ela não foi de todo mal, porque ela me trouxe o quê? Ela me levou a um processo de autoconhecimento, onde eu aprendi onde eu deveria melhorar. Por isso que a gente tem que ter gratidão até pelas pessoas, né, aparentemente prejudiciais que passam pela nossa vida. Outra questão que é importante é você quer desenvolver um novo projeto. Aí aparece uma amiga e fala assim, olha amiga, faz assim que vai dar certo e tal. Aí você pega e não dá muita moral para que aquela amiga falou, não, isso são sinais. Aí passa 2 dias, chegam mais 2 amigos diferentes e falam a mesma coisa para você. Fala, olha, você tem competência para atuar em tal área, desenvolva tal projeto. Aí você ouve a mesma coisa de pessoas diferentes. Ou seja, 3 confirmações sobre um determinado projeto que você tem para desenvolver na sua vida. Aí o que você tem que fazer? Você tem que observar, estar atento. Porque esses sinais, eles são claros. Eles são o quê? Eles são respostas que vêm da matriz divina. Ela está te respondendo. Por quê? Porque você emanou aquele desejo ardente. É como traz no livro do Napoleão Hill, né? Aquele livro Quem Pensa Enriquece. Você primeiramente tem um desejo ardente sobre algo. Depois você tem a fé, executa o planejamento organizado e tudo vai acontecendo. O quê? Você está emanando tanta energia naquele sentido que o universo, a matriz divina vem e te responde. Por exemplo, a jornada quântica 520. Isso aqui era um desejo ardente que eu e Matilde tínhamos, só que a gente nem tinha muita clareza sobre isso. A partir do momento que a gente teve clareza, né, o universo nos trouxe esse projeto, materializou. Isso, Bianca, e você já entrou no segundo passo, que é aproveitar a situação e identificar as suas sombras, né? Quando você fala que o que é que eu preciso mudar, eu estou identificando a minha sombra, né? E sombra precisa de quê? Para poder acabar? De luz. Né? Então, essa lei do reflexo, que você aproveita isso para perceber. Quando a gente fala de sombra, eu penso logo na questão do lado da prosperidade e da escassez. A escassez é um sinal de sombra na nossa vida, né? Porque a gente, muitas vezes, nós temos muita vontade de prosperar, temos vontade de conseguir bens materiais, de melhorar a vida financeira, mas nós estamos o tempo todo, né, refletindo a nossa vibração de escassez, né? E tem muitas formas da gente falar, atrair a escassez para a gente. Quando a gente reclama de uma conta que tem que pagar, né? Quando a gente vê uma pessoa bem-sucedida, por exemplo, quando a gente vê uma mulher em um carro zero, a gente pensa, duvido se não foi alguém que deu para ela, né? Será que ela está com um namorado que deu esse carro? A gente não pensa que a pessoa pode ter conseguido. E isso não é aquela pessoa que vai receber essa vibração. Primeiro eu, né? A pessoa que faz esse julgamento, que coloca o outro em julgamento, você está atraindo para você escassez. Porque você não está acreditando que aquela pessoa tem condição, tem possibilidade de atingir um sonho dela, você também não tem. Então, se você acaba atraindo para você a escassez, né? Por exemplo, a gente quando vai comprar uma coisa, você acaba querendo escolher o mais barato, né? Você chega numa loja, tem 2 calças lindas, maravilhosas. Você gostou, é claro que você gostou daquela que custa mais. Aí o que é que você pensa? Não, né? Imagina se eu vou comprar aquela cara, eu tenho que comprar mais barato, mesmo que eu não goste. Isso é vibração de escassez, entendeu? É você se achar que não merece aquilo que é bom para você. E sim porque
você está o tempo todo achando, eu não tenho condição, eu não posso fazer dívida, eu não tenho condições de ter isso. Então, isso é vibração de escassez. A gente Matilde, acaba... a pessoa olha muito para a circunstância, né? Para os 5% que a gente consegue observar com os olhos físicos, e o que a física quântica traz de novidade é isso. Esse que é o diferencial da física quântica. Você não pode ficar olhando com os olhos físicos, tem que olhar com os olhos da mente, com os olhos da sua alma, né? Isso aí que é o diferencial. Porque quando você olha, você consegue vibrar na frequência correta. E Neville Goddard dizia, não inveje nenhum homem, porque se ele conseguiu é porque ele imaginou. Se ele imaginou, ele possui a imaginação que você também possui, porque Deus nos deu a imaginação de forma igualmente. Por que uma pessoa consegue e outra não? Porque ele utilizou a imaginação, né? Ele criou aquele desejo, ele trabalhou a emoção dele, acreditando que era possível e conseguiu. Então, é por isso que a gente tem que evitar essa questão do julgamento, da inveja, né? Para não trabalhar isso. Então, uma forma boa da gente fazer isso é quais são os meus sonhos, né? E quais são, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, né, para poder sair dessa situação, né? Então, primeira coisa, trabalhar a nossa sombra, o que você falou do autoconhecimento, do desenvolvimento, e o tempo todo estar atento ao que... porque é muito fácil, Bianca, para a gente, porque nós percebemos muito tudo que está fora de nós, né? É muito fácil a gente perceber tudo que está do lado de fora, e o que a outra pessoa está fazendo, o que a outra pessoa está deixando de fazer. Mas quando você... É por isso que a gente fala da teoria do espelho. Quando você olha no espelho, quem é que você vê? Né? Você vê a sua autoimagem. E não adianta você também quebrar espelho para deixar de te ver, não. Porque até num pedacinho desse tamanho você vai te ver lá. Então, assim, o que a gente tem que fazer? É usar essa teoria para que a gente possa voltar para nós mesmos e fazer esse reconhecimento, né? Essa aceitação. A gente também não pode pensar assim... eu sou assim, e fazer vista grossa dessa emoção. Nós precisamos assumir essa emoção. É muito fácil você sair fora do sentimento. Então, quando você percebe a sua sombra, você tem que trabalhar ela. Isso é muito bom. Por isso que a gente fala que é uma coisa positiva. Porque nós estamos falando não só de coisas negativas, mas tanto as positivas quanto as negativas. A teoria é da mesma forma, né, Bianca? Isso, a gente vai refletir aquilo de acordo com o nosso ambiente interior, né? Por isso que é muito importante a questão que eu destaco sempre assim, Matilde, a gente é observador consciente. Quem é esse observador consciente? É o nosso espírito. O nosso espírito, ele consegue observar de forma consciente. E quando que eu consigo chegar nesse estado de observação? Quando eu pratico estar no aqui e no agora. Se eu permaneço no aqui e no agora, através da meditação, eu consigo... Gente, meditação, até lavar uma louça é meditar. Quando você está ali presente, você está dedicando ao que você está fazendo, lavando uma louça, seja varrendo uma casa, né? Qualquer serviço que você estiver fazendo, executando, que você focar a sua atenção plena, você está meditando. E aí, naquele momento, você consegue se observar. O que eu estou fazendo? O que eu estou sentindo? O que eu estou pensando? E é importantíssimo, porque se o nosso exterior é reflexo do nosso mundo interior, se eu não me vigiar, como está na Bíblia, né? Vigiar e orar. Se eu não me vigiar desde os primeiros minutos que eu amanheço, como que vai ser meu dia, o que eu estou sentindo, às vezes o nosso dia fica péssimo. Por quê? Porque foram os primeiros sentimentos e emoções que você emanou nos primeiros minutos do seu dia. Então é muito importante a gente observar isso. Você tem mais alguma coisa para falar, Matilde? Tenho, porque nós já falamos do terceiro passo, que é aprender com essa pessoa tóxica, né? Então ficou bem claro que a gente
através desse contato com essa pessoa, nós percebemos o que nós precisamos mudar em nós, né? Mas nós temos também o quarto passo da lei, que é aproveita a oportunidade para ajudar outras pessoas, né? Então, assim, ao invés de da gente fazer essa crítica, podemos aproveitar esse espaço para poder ajudar a pessoa. E quando você ajuda, você também está se ajudando. Enquanto a lei de causa e efeito, você doa, você recebe. Da mesma forma que você pode ajudar alguém a mudar, isso pode ser uma grande oportunidade para a sua mudança, né? E aí você deixar de ficar observando só o lado negativo da pessoa, você também observar o lado positivo, mas sempre lembrando por que eu atraio essa pessoa, por que eu atraio isso para mim, por que isso acontece comigo, o que eu estou vibrando que isso que está acontecendo isso, né? E isso acontece muito, Bianca, nos relacionamentos, igual eu acabei de falar, e acontece muito na nossa vida financeira, acontece o tempo todo. E isso acontece para o bem, né? E também para as coisas negativas e para as coisas positivas. Então, se eu penso em coisas positivas, eu estou sempre querendo mostrar para outra pessoa também o lado dela, né? Mostrar para a pessoa que ela também precisa mudar, que ela também tem condições de se autoconhecer, de melhorar. Então, cada vez que você faz isso, você também está mudando você também está melhorando. É verdade. Então, assim, é importantíssimo, né, Matilde? Como a gente está falando da teoria dos espelhos, a gente entrar nesse profundo, né, nessa profunda reflexão. Porque muitas pessoas que eu converso, elas estão ainda deixando... Semana passada nós falamos sobre os 10 tipos de sabotadores. Um deles é o sabotador da... Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bom. Então, assim, você deixar o sabotador da vítima tomar conta de você. Quando você deixa o sabotador da vítima tomar conta, estar no controle da sua vida e não usar a sabedoria para gerenciar esse sabotador, você simplesmente vai estar emanando para o universo que eu sou vítima, eu sou vítima. E essa frequência vibracional, essa informação, ela vai chegar no universo e vai ressoar para você, o que vai te dar mais situações em que você vai se sentir mais vitimizada e que seus resultados vão ser mais negativos. O que vai acontecer? Reforçar seus resultados negativos e você vai se sentir mais coitadinha, mais vítima. Por isso que você falou bem no início da live, é importante a questão do autoconhecimento, ele nos leva a uma autorresponsabilidade e parar de culpar os outros e me vitimizar. Isso é muito importante e isso tem tudo a ver com a física quântica, onde que entra tudo isso. Se o pensamento é emoção, é energia e frequência, se a gente não entrar no processo de autoconhecimento, vejamos só quais são os pensamentos e emoções que a gente vai estar vibrando no decorrer de 12 horas do nosso dia. Se eles forem negativos, a gente só vai atrair coisa negativa. Porque chegou na matriz divina, volta o quê? Coisa negativa. Por isso, vamos nos observar, gente, conscientemente e reparar, né? Como que eu estou? Eu preciso me analisar, eu preciso analisar diariamente como está meu comportamento. E a importância, eu até falei com uma amiga esses dias que ela estava passando por um processo de depressão, ela está passando ainda. Então, ela me procurou, né, como terapeuta para ajudá-la. E eu pensei assim, porque esses dias atrás, eu até falei com a Matilde, eu estava num dilema entre o direito e a área terapêutica. Aí a Matilde até me deu uma ideia boa, né, que tem tudo a ver com o tema aqui. Tipo assim, a ideia dela de um projeto na área jurídica, e eu não dei muita moral para o que ela me falou. Passado 2 dias exatamente, 2 pessoas me confirmaram que ela já tinha me falado. Ou seja, eram sinais que o universo estava me dando o quê? Que eu poderia continuar atuando na área jurídica, fazendo um bem casado com a área terapêutica.
E eu percebi que na área terapêutica, muitas pessoas já se apegaram a mim, já acostumaram com o meu jeito de trabalhar. E eu percebi o quê? Que eu atraio pessoas que estão mostrando para mim que tem muita coisa dentro de mim que ainda precisa ser curada. E eu fico feliz por isso, porque até ontem eu ajudei uma moça, ela falou assim para mim, ela também é advogada, ela falou assim, Bianca, você me ajuda tanto, você está me ajudando a alcançar a cura. Aí eu falei para ela assim, quando você está alcançando a sua cura, eu estou me curando ao mesmo tempo. Porque ainda tem muita coisa dentro de mim que precisa ser curada e você está me mostrando isso. Eu fiquei muito emocionada, Matilde, porque olha para você ver, você atrai pessoas que te mostram que você precisa curar certas coisas na sua vida ainda. E isso tem um lado muito bonito, isso não é lado tóxico nem negativo. Isso é um lado bonito que uma pessoa ajudando a outra a se curar. Então, tudo tem o seu lado bom, você tá vendo? É só a gente saber observar as coisas por um outro ângulo. Com certeza, Bianca. E o tempo todo a gente tem que estar, igual você falou, nós somos pessoas conectadas. Nós estamos conectados com o universo, nós estamos conectados com todas as pessoas. E nós atraímos justamente aquela que nós precisamos de estar por perto. Porque se é uma pessoa que eu não gostaria que tivesse por perto de mim, eu posso perguntar para o universo o que eu preciso aprender com isso, o que eu tenho que aprender com isso, por que eu tenho que conviver com essa pessoa, entendeu? Então, essa pessoa, ela é o nosso reflexo, ela está refletindo aquilo, não o que nós queremos, porque não é o que nós queremos que aconteça, é o que nós vibramos, né? É o que nós vibramos e o que nós emanamos e que nós atraímos. Então, vamos ficar atentos. A nossa proposta é que isso sirva para vocês como uma reflexão, né? Tudo é um processo, tudo é aprendizado e nós estamos aprendendo, nós estamos num processo de aprendizado. Então, fazer essa reflexão, fazer essa observação, assumir a responsabilidade, tirar proveito das coisas boas e das coisas ruins. A gente, às vezes, aprende muito mais com as coisas ruins do que só com as coisas boas, né? Porque muitas vezes as coisas boas nos deixam numa zona de conforto e a gente acaba ficando, né, deixando as coisas ir acontecendo. E quando é uma coisa ruim, mexe com o nosso sentimento e você acaba buscando uma forma de sair daquela condição. E isso favorece o nosso crescimento, a nossa evolução e o nosso jeito quântico de evoluir. Isso mesmo. Outra reflexão que passou aqui pela minha mente é o seguinte, essas coisas vêm naturais, né? Assim, é o que a gente deixa fluir naturalmente. Quando você disse que a gente observa essa situação, principalmente nos relacionamentos, isso acontece muito entre casais, é mais comum entre casais, de você olhar para o outro e falar assim, nossa, ele é assim, aí você começa, né? O sabotador crítico baixa em você, você começa, porque ele é assim, porque ele é assado, não sei o quê, porque ele me maltrata. O que acontece? Esse seu companheiro, ele só está sendo o reflexo do seu mundo interior. Como que está o seu mundo interior? O que você tem se dado? Você tem se amado? Você tem se respeitado? Então, normalmente, você atraiu a pessoa certa, a pessoa exata, que vai fazer com que você seja como uma pedra bruta a ser lapidada. Você vai ser lapidada aos poucos, você vai melhorar. Por isso que é um processo, você tem que ter muita paciência, porque essas pessoas são necessárias. Por exemplo, eu fui casada, divorciada há 6 anos agora, não deu certo. Mas o meu ex-cônjuge era a pessoa ideal naquele momento para o quê? Para me lapidar, para mostrar para mim o que eu precisava mudar. Mas naquela época eu não tinha essa expansão de consciência, esse conhecimento para conseguir enxergar nele, né, os benefícios que ele estava trazendo para a minha vida.
Então, a gente não deve nem lamentar, não deu certo, porque a pessoa assim, gente, tudo que eu estou vendo de defeito no outro, eu tenho em mim. Então, eu preciso melhorar primeiro em mim. Como o Mahatma Gandhi disse, né, seja a mudança que você quer ver no outro. Então, se eu quero mudar o outro que está próximo de mim, primeiro eu tenho que me conhecer e me mudar, para depois querer mudar o outro. Você tem mais alguma coisa para falar, amiga? Senão eu vou fazer as considerações finais. Pode ser, Pode pode ser, falar? Bianca. Pode Então, falar. então, as minhas considerações finais são as seguintes. Nós temos que nos tornar observadores, conscientes, vigiando o tempo todo, de forma assídua, né? Os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque eles carregam energia, frequência, informação, que serão emanados à matriz divina como um espelho que me dará mais daquilo que eu estou ressoando. Então, isso é muito importante, sejam emoções positivas ou negativas. Na nossa próxima live, nós vamos anunciar como colocar fim à atração dessas repetições de padrões comportamentais que são destrutivos. Nós vamos mostrar as 3 etapas, né, que serão reveladas na próxima live. Portanto, não percam. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Depois vocês compartilhem. A live ficará salva no IGTV da Matilde Lemos, tá bom? Muito obrigada. Gratidão a Matilde pela contribuição aqui do conhecimento que ela trouxe para nós. Muito obrigada, amiga. Gratidão, gratidão a todo mundo. Uma final de tarde legal e uma boa noite para todo mundo e muito feliz. E até na próxima quinta-feira, às 17h31. Obrigada. Beijo. Beijo. Encerrar, né, Bianca? Uhum. Obrigada, Regilene. Encerrar. Encerrar e salvar.